oportunidade para roubar a roupa dos maridos e deixá-los nus inteiros. Valentim, finalmente eu tô vendo uma luz. Mas vamos esconder porque pode ser um homem. Mas se for um homem, vamos testar os nossos disfarces. Não, Valentim, a gente não pode colocar tudo a perder. Vem! Bacanal, coisa parecida, nem teria sido necessário convidar. Mas para coisa séria até agora nenhuma mulher apareceu. Peraí, parece que tem alguém ali. Quem está aí? Um homem! Onde? Como assim? O senhor não é um homem? Claro que sou! Por quê? Você quer tirar prova? Claro que não! Somos mulheres casadas. O que o senhor está pensando? Se bem que meu marido está lá na guerra. O que vocês duas estão fazendo sozinhas a essa hora aqui, então? Nós estávamos sem sombra e resolvemos. Mas e vocês? Me parecem tão fortes. Não foram para a guerra por quê? Ai, realmente são bem fortes. Será que é espada pequena? Nós não gostamos de guerra. Achamos um absurdo os homens irem para a guerra e deixarem as mulheres sozinhas. Também, com esse bando de políticos corruptos querendo iludir o povo, a guerra é tudo o que eles precisavam para desviar a atenção. Realmente, às vezes os homens me surpreendem. Até parece que pensamos da mesma maneira. Ai, minha irmã, não seja ingênua. Os homens só pensam como a gente quando eles estão inventando coisas para nos levar para a cama. Valentina, é tempo de marchar. Fui encarregada de convocar a assembleia do segundo sinal quando eu vinha para cá. Por que vocês ainda estão vestidos de mulheres? E do que deveríamos estar vestidas? Entendi. Na verdade, eles aqui são elas. Oi, Lizzy! Oi, Li! E aí? Por que vocês ficaram amarradas? Deixem-se atrás de você, ficarão com pulgas. Quem são esses homens? Bonitões, hein? É, Cleonice, estou com o coração pulando de raiva de nós mulheres. Dizem que com os homens somos espertíssimos. E somos mesmo? Cleonice, entre nós mulheres somos muito traidoras. Lobo em pele de cordeiro, mulheres em pele de homens. Por que ela tá tão brava? Besteira, só porque não contamos que éramos mulheres. Queríamos saber se estávamos bem disfarçadas. Mas eu achei que tinha sobrado uns bonitões na cidade, né? Além dos velhos que estão se dirigindo para a Assembleia. Mas e vocês? O que fazem fora de suas casas a essa hora da noite? Queridinha, vocês já nos enganaram uma vez. Agora comecem a vocês a contar. Por que vocês estão vestidas de homens? Elas não foram convocadas na Revolução? Revolução? Eu estou pronta. Esse crime, o crime sagrado de ser divergente, nós o cometeremos sempre. Quem é você? De onde você veio? Eu sou Patrícia Galvão, pagu indignada no palanque, a rainha do Anhangabaú. Mas aonde você vem, mulher? Eu venho do Brasil, da Pauliceia desvairada. A satisfação intelectual não me basta, a ação me faz falta. Por isso que estou aqui, pronta para essa revolução. Então você aceita invadir a Assembleia vestida de homem? Aceito. Eu não entendo por que se vestir de homem desse jeito. Nós temos que ocupar nosso lugar como mulheres, acabar com essa submissão feminina. Também não entendi nada. Que história é essa de vestir de homem? Vocês não me falaram nada. Ué, como é que eu vou falar o que eu não sei? Eu encontrei esses homens quando eu estava esperando as mulheres que eu convoquei. Acontece que nós, mulheres, estamos fartas dessa guerra e da corrupção também e do descaso dos nossos governantes. Nisso, nós concordamos.
organizar o proletariado, mas nós temos que ter uma paciência histórica. Ela deve ser filha de Heródoto. Ele que vem falando essa palavra, história. Ai, gente, isso não importa agora. Cadê o resto das mulheres? Ah, minha queridinha, elas virão. Você sabe como é difícil pra uma mulher sair de casa? A gente tem que fazer todo o serviço. Dar leitinho pro marido. O que você queria com as mulheres que convocou? Ai, oi, conta pra ela. Eu quero falar sobre uma coisa. Ai, é grande a coisa. Ai, é muito grande. Antônio já deviam ter chegado! Não é essa coisa que vocês estão pensando, é muito maior. Está me fazendo revirar na cama todas as noites. Então essa coisa que faz você virar na cama todas as noites deve ser Que é a salvação da pátria depende do apoio das mulheres à minha ideia. Mas eu já tive uma ideia. E eu acredito que é a melhor ideia. Nós, mulheres, vamos invadir a Assembleia, vestidas de homens. E vamos fazer os homens passarem o poder para nós, mulheres. Eles nem irão notar que somos nós, só restaram os velhos. Sim, acredito que teremos o máximo de poder se agirmos como homens. Não acho que nós temos que imitar os homens. Nós temos é que criar a nossa própria identidade feminina. Exatamente. Vocês estão perdendo tempo com essa discussão. Temos que usar o que temos de mais forte. E fiquem certas de que o destino do país está em nossas mãos. Se falharmos, a pátria será perdida por tantas lutas. Mas se nós, mulheres, de todos os rincões da Grécia, nos unirmos, poderemos salvar a pátria. Tá, e que espera você que nós, mulheres, façamos de sensato ou extraordinário? Nós que andamos às roupas com nossas maquilagens, nossas roupas de baixo. Isso! Essa é a nossa salvação. Nossos vestidos provocantes, camisolas transparentes, batom. Nós faremos a revolução. Revolução! Elas falaram revolução? A revolução se faz com princípios humanistas e coragem. Isso! Faremos a revolução com a nossa beleza e o poder da sensualidade feminina. Não acredito que elas pensam assim. Por isso levamos tantos anos para conseguir algum reconhecimento dos companheiros de partido. Vocês tinham uma ideia totalmente errada de nós mulheres. Mas eu sempre disse que o meu resultado nós mesmas, quando a gente não parar de se sentir apenas um objeto sexual. Calma, Beth, isso vem depois. Agora, temos que arranjar um jeito de ajudar nossas companheiras a fazer a revolução do proletariado. Quem são vocês? Que roupas são essas? Elas devem ser minhas companheiras. Pedi a todas as mulheres que estivessem satisfeitas com o governo que viessem vestidas de homens. Mas essas roupas são estranhas. Eu não disse, Beth Frina. Ela só pensa em roupas. Não é bem. Sou Olga Benário, comunista e revolucionária. E eu sou Beth Friedman, liderei as primeiras feministas em 1960. Eu acho que a gente tinha que queimar tudo, queimar os sujeitos, objetos de submissão feminina. Eu acho a ideia fantástica. Nós podíamos fazer uma grande escultura com todos os sutiãs e depois atirar uma grande fogueira para a revolução. Não! O sutiã será uma das nossas melhores armas. Quanto mais belo, mais potente será a arma. Nada de queimar na fogueira. Fogueira! Fogueira! Parem de falar de fogueira! Isso me dá até arrepios! Mas aconteça o que acontecer, estou aqui, pronta para salvar meu povo. Com a minha lança erguida e sempre em frente, salvarei a minha querida França. Como? Que França? Você tá louca? A gente tá falando da Grécia.